O Coticia veio até o bairro da Água Espraiada, em Calcaia do Alto, para conhecer a Casa Refúgio. O local abriga pessoas que estavam em situação de rua. Eles são encaminhados pela Prefeitura de Cotia ou através de uma ação solidária realizada pela própria associação beneficente. Quem nos recebe é Fabrício Leiva, fundador da Casa Refúgio. Ele começa nos contando como foi iniciado o projeto. Bom, a história da Casa Refúgio, ela se mistura com a minha própria história, né? No ano de 1997, eu estava destruído nas drogas. Infelizmente, o crack acabou destruindo minha vida, né? Minha saúde, minha família. E eu acabei indo para uma casa de recuperação. Essa casa de recuperação era uma casa de recuperação evangélica. Eu confesso que quando fui para aquele lugar, assim, eu não acreditava muito em Deus. Eu achava que se Deus existisse, a minha vida não podia estar daquele jeito. E aí naquele lugar eu tive a oportunidade de conhecer pessoas com um passado muito pior do que o meu, pessoas que tinham uma história de vida muito pior do que a minha, e estavam bem com a vida, testemunhavam, né, a respeito dessa nova vida que vivenciavam naquele lugar, e aquilo me deixou meio assustado, né? Eu tinha medo, assim, né, daquilo que eu ia vivenciar naquele lugar. Mas aqueles testemunhos, enfim, acabaram mexendo comigo a ponto de eu pensar, bom, se Deus existe e mudou a vida dessas pessoas, também Ele vai mudar a minha vida. E no ano de 2007, a gente tem uma direção específica para trabalhar nessa área. Eu comecei a ajudar uma casa de recuperação aqui na região e em 2010 nasce a Casa Refúgio, né? E a gente fazia um trabalho com moradores de rua, um trabalho de sopão. Mas quando a gente voltava, a gente não voltava feliz. Ao invés de voltar feliz, a gente voltava triste, porque era como se Deus falasse, né? Eu não quero que você deixe eles na rua. E aí a gente acabou iniciando, né, um projeto para acolher 10, 12 pessoas. E a Casa Refúgio nasce disso, né? E quando a gente viu, daí eram 10, 20, 30, 40, 50. A gente chegou a ter 95 pessoas aqui. E assim tem sido, né, a história da Casa Refúgio. Então, aqui na unidade masculina, a gente tem capacidade para 70 pessoas. Então, são 70 homens, né, aqui na unidade masculina. E lá na unidade feminina são 18 mulheres. Essa é a capacidade para acolhimento, né? E a gente também tem a Casa de Apoio. A Casa de Apoio é uma unidade aqui ao lado que é justamente para as pessoas que chegam, principalmente aquelas que chegam em situação de rua, que terminam, às vezes, um tratamento. A pessoa que está em situação de rua, todas são dependentes químicas? Não, mas 99,9% são. Então, ou elas vão para a rua por causa da dependência química, ou às vezes na rua acabam se tornando dependentes químicos, né? Então, a reinserção delas no mercado de trabalho, né, esse reinício é um pouco mais delicado. E aí a gente, depois de um tempo trabalhando, né, nessa área, percebeu a necessidade da Casa de Apoio, que é justamente uma área onde o menino que terminou o tratamento, né, e não tem esse vínculo familiar, não tem nenhum apoio, enfim, ele permanece na Casa de Apoio, né, e aí ele sai para trabalhar, e aí depois de um tempo ele já tem um pouco mais de autonomia, aluga sua casinha e segue a vida. Certo. Graças a Deus a gente tem alguns meninos que foram por esse caminho. Pastor, vamos conhecer então a casa? Vamos, sejam bem-vindos, vamos lá. Então aqui é um projeto ainda de jardinagem, né, que a gente ainda vai concluir, logo tem umas carpas, né, é um ambiente gostoso. Aqui é a nossa capela, né, o nosso auditório. Os meninos, conforme vão terminando, né, agora saindo do banho, enfim, eles têm a liberdade de fazer alguma atividade, né, um futebol, um dominó, enfim, ou vir assistir aqui uma programação. Então é mais ou menos isso. Sobre essa questão dos cultos, assim, quando a gente iniciou essas parcerias, né, com o governo federal, depois com a prefeitura municipal, então todo acolhido que chega, ele vai assinar um termo de não obrigatoriedade de participação de atividade com cunho religioso. Então, quando não tinha essas parcerias, a gente, mais ou menos como eu disse, né? Era aquele discurso que não era obrigado a estar aqui, mas estando aqui tinha que participar de tudo. Então a gente meio que sem maldade, mas não, tem que ir. Hoje o gostoso é que eles não têm essa obrigação, então quem participa de forma voluntária.
Caso não queira participar, então a gente tem literaturas que eles vão fazer a leitura, vão fazer um resumo, para também não ficar ocioso nesse período, né? Mas a grande maioria, graças a Deus, participa, independente da religião que tenha, né? A ideia também não é que ninguém saia daqui religioso, nada disso, mas talvez a gente entenda que a espiritualidade, né, esse despertar, pode ajudar, Então, né, na recuperação. A ressocialização, ela começa a partir do menino entrar dentro da unidade. Por quê? Quando ele estava, de repente, em situação de rua, ou estava, de repente, com essa problemática da dependência química, mesmo convivendo com a sua família, infelizmente alguns trocam o dia pela noite, né? Acabam tendo muita dificuldade para seguir uma rotina, seja de trabalho, seja qualquer coisa que seja proposto, né? Então alguns especialistas vão dizer que a ressocialização começa a partir do momento que chega na unidade, porque aí ele vai começar a fazer parte de uma rotina, esse convívio com os pares, né? Pessoas que de repente têm a mesma dificuldade, isso já é uma ressocialização. Alguns vão por esse caminho. Outros já entendem que a ressocialização vai se dar na saída. Eu acho que a ressocialização se dá já no início, né, do acolhimento, do tratamento, e a saída, né, aí sim é uma reinserção social, uma reinserção profissional. A proposta sempre são 6 meses. Então isso é o que a legislação vai dizer, que num período de 24 meses, um acolhido pode permanecer 12 meses em tratamento, né? Por quê? Porque a ideia não é institucionalizar esse indivíduo, a ideia não é que ele fique dependente de uma comunidade terapêutica, de uma instituição. A ideia é muito pelo contrário, é você, nesses 6 meses, empoderar ele, né, de alfabetizá-lo, capacitá-lo profissionalmente, tentar fortalecer um vínculo familiar, enfim, resgatar esses vínculos para ele seguir a vida. Todos conseguem isso? Infelizmente não. Às vezes ele vai terminar os 6 meses, quando ele volta, né, para esse convívio familiar, quando ele volta às vezes para algum outro ambiente, às vezes infelizmente vem as recaídas, né? E quando vem uma recaída, alguns especialistas vão dizer que a recaída faz parte da recuperação. E é interessante porque assim, a gente tem dados que cada 100, num primeiro acolhimento, de cada 100 apenas um consegue ficar limpo, como se diz, né? Consegue seguir em recuperação. Numa terceira ou quarta tentativa, né? Então num terceiro, quarto acolhimento, isso já passa para 30%, 40%. Então de cada 100, 30, 40. Por que isso, né? Por que não aproveitou a primeira oportunidade? É difícil. 6 meses que permanece aqui, né, acolhido ou em tratamento, é o início de uma recuperação. Eu comecei o meu tratamento há praticamente 24 anos atrás, então lá em 97 eu dei início, mas até hoje eu tenho que dizer não. Então a dependência química, ela é uma doença crônica, progressiva e fatal, ou seja, não tem cura, né? Se a gente brincar em qualquer momento da vida, infelizmente a gente vai ter dificuldade, né? Ela é progressiva porque o consumo, seja do álcool, da droga, vai se tornar cada vez maior, e fatal porque vai levar à morte. Então a proposta desse acolhimento, né, desse tratamento, que seja de 6 meses, é essa: dar início a esse processo de recuperação que vai seguir por toda a vida. E em 6 meses a gente entende que esse indivíduo está pronto. Aquele que tem uma dificuldade, precisa permanecer mais 1, mais 2, não tem problema. Como a legislação vai prever que em cada 24 meses, 12 ele pode permanecer acolhido, então legal. Acho que o cuidado que a gente tem é esse, né? Fica 12 e de repente tem uma dificuldade, como é que volta? Daí eles vai esbarrar com essa questão da legislação. Então acho que é mais ou menos isso. Turminha, meio que jogando, os meninos vão fazer umas perguntas aqui para alguns de vocês, pode ser? Eles vão perguntar quem torce pro Corinthians aqui, hein? Se não torcer pro Corinthians, não vai poder jogar dominó. Sou um adicto em recuperação. Estou indo para o 3º mês aqui na Casa Refúgio. Essa é a minha segunda internação. A minha primeira internação eu passei aqui no ano passado, né? Saí despreparado, saí como se fosse um motoqueiro sem um capacete, né? Saí com 1 mês e 15 dias, despreparado. Voltei ao uso, né, das drogas, da minha droga de preferência era cocaína. Não bebia muito, nem fumava. Minha droga de preferência era cocaína. Eu creio que Deus me trouxe aqui novamente, né, abriu as portas, a casa abriu as portas para mim novamente. Estou tendo uma segunda chance
Estou abraçando de braços abertos essa nova oportunidade. Vou concluir meu tratamento, venho aprendendo muito com a casa. Hoje eu faço parte da cozinha, né? Me sinto muito feliz de estar fazendo parte. Tem pessoas que toda semana você vai fazer a abordagem, ele tá lá, né? Mas é um dependente químico, é alguém que você vai oferecer ajuda, ele não quer, né? Ele não aceita, de repente, fala que tá tudo bem, né? Talvez daqui um tempo já teve pessoas que de repente a gente ofereceu ajuda e permaneceu. E só fomos acolher quando ele foi parar na UPA e o pessoal da UPA ligou, aí ele estava debilitado na sua saúde, quer dizer, vivendo as consequências daquela escolha, né? E aí a gente acolheu aqui oferecendo um tratamento. Claro que daqui a pouco ele fica bem, se ele quiser ir embora, ele pode ir. A ideia é que vá até o final, né? Então tem essa situação. E uma coisa que é importante também falar de pessoas que estão em situação de rua é a questão de saúde mental. Eu estou com 3 pessoas aqui em Caucaia que a questão é saúde mental. Então não é dependência química, a questão não é vínculo familiar, não é, ela está com problema de saúde mental, ela está confusa e isso é muito delicado. Eu comentei que a gente tinha, quando iniciou o edital, em parceria com a Prefeitura de Cotia, eram 10 vagas, depois de um tempo 20, 30. Com a pandemia foi para 60. Por quê? Infelizmente, como a gente falou, a dependência química ela tem uma relação muito forte com pessoas que estão em situação de rua. Não tem, infelizmente, né, como a gente gostaria que não fosse isso. E aí o que acontece? O dependente químico, né, nesse contexto de pandemia, esse isolamento que ele viveu, né, às vezes, esse isolamento social, é muito delicado para o dependente químico. Às vezes ele volta ao uso, porque ele está sozinho, né? E quando ele estava, de repente, em contato com um grupo de apoio, uma sala de AA, uma sala de NA, uma igreja, uma comunidade, talvez aquilo era um fator de segurança para ele. Quando isso tudo alguns voltaram ao uso. Então, um índice grande de recaída e às vezes a pessoa volta para uma situação de rua. Uma outra situação que a gente percebeu, pessoas que tiveram dificuldades financeiras, perderam seu emprego, não conseguiram pagar um aluguel. E quando vê, né, se tem esse problema, vai para a rua, né? Então, infelizmente, a pandemia acentuou muito esse cenário, vamos colocar assim, de pessoas em situação de rua.